This was a triumph. E aí, beleza? Tô aqui de volta, sejam bem-vindos ao MD Gameplay e a continuação da história de Half-Life. Algum tempo atrás, alguns de vocês me perguntaram se eu faria um vídeo sobre a história de Portal, e minha resposta foi sempre que isso não tinha sentido, pois a história de Portal fazia parte da história de Half-Life. Finalmente chegou o momento de eu dar uma resposta decente pra vocês, a resposta que a pergunta merecia, mas que eu não queria entregar antes da hora. Lembram-se do primeiro vídeo, quando eu mencionei que Black Mesa e Aperture Science eram concorrentes? Alguns podem não saber, mas Portal e Half-Life fazem parte do mesmo universo. As referências sobre Half-Life em Portal são constantes e eu vou mostrar as principais ao longo do vídeo. No capítulo de hoje, falaremos não apenas sobre Portal, mas também sobre alguns acontecimentos que se passam entre Half-Life 1 e Half-Life 2 e que são importantes para entender o contexto do jogo. Começaremos o vídeo com um homem chamado Cave Johnson e sua empresa, a Aperture Science. Nesse resumo inicial, eu vou usar várias informações dadas sobre a Aperture Science ao longo de Portal 2, então quando eu for falar do game, eu vou evitar repetir tudo. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Em 1943, Cave Johnson funda sua empresa. Inicialmente chamada de Aperture Fixtures, era uma fabricante de cortinas de banho. Um ano depois da fundação da empresa, Cave Johnson ficou bilionário vendendo cortinas de banho para o exército americano. Com sua nova fortuna, ele então compra uma mina de sal em Michigan, onde constrói as instalações principais da Aperture Fixtures. Por volta de 1947, ele decide tomar um rumo científico na empresa, mudando o nome para Aperture Science e focando os estudos em física experimental. Nos anos 50, a empresa prosperou muito e várias câmaras de teste foram criadas, onde os equipamentos da empresa eram testados somente por astronautas, atletas e heróis de guerra. Por volta dessa época, a Aperture começou também a desenvolver sua tecnologia de tunelamento quântico e passou a usar os protótipos em suas câmaras de teste. Já os anos 60 não foram muito bons para a Aperture Science. Ela já não lucrava como antes e teve muitos produtos impedidos de serem vendidos por serem perigosos demais. Além disso, o Senado americano começou a investigar rumores de que astronautas teriam desaparecido após participar dos testes da empresa. Por volta dos anos 70, a Aperture estava quase falida e Johnson não possuía mais recursos para contratar grandes mentes ou atletas para seus testes. Com muita relutância, ele recorreu a contratar moradores de rua por baixos preços. Cave Johnson acreditava que a situação da Aperture Science era culpa de Black Mesa, que estaria roubando suas ideias. No entanto, ele não tinha recursos financeiros para sustentar suas acusações, e a Black Mesa apenas cresceu enquanto a Aperture Science passava por mais dificuldades. Nos anos 80, desesperado para lançar um novo produto e salvar a empresa, Johnson compra $70 milhões em rochas lunares para continuar as pesquisas dos Mobility Gels, produtos capazes de repelir e acelerar objetos. Ele descobre então que as rochas lunares eram um material perfeito para o posicionamento de portais. Focando seus esforços no estudo dessa propriedade, Cave produz o Conversion Gel, um produto feito para que superfícies diversas pudessem ser revestidas com ele e passassem a ter as mesmas características das rochas lunares. Infelizmente, o contato prolongado com rocha e poeira lunar causou sérios problemas respiratórios em Johnson, comprometendo muito sua saúde. Tentando se livrar da morte, ele pede para que seus engenheiros desenvolvam um sistema computacional capaz de guardar sua consciência. Nessa época, chega aos ouvidos da empresa a informação de que Black Mesa estaria trabalhando em sua própria tecnologia de portais. Em resposta a isso, a Aperture Science aumenta seus esforços para competir com a concorrente e procura ser mais eficiente. Até então, os testes eram supervisionados por humanos, e procurando automatizar o processo, a empresa começou a desenvolver uma inteligência artificial capaz de dar conta disso. Essa inteligência artificial foi chamada de Genetic Lifeform and Disk Operating System, mais conhecida como GLaDOS. No final dos anos 80, Cave Johnson estava prestes a morrer e o sistema feito para manter sua consciência não havia sido terminado a tempo. Com isso, o fundador da Aperture Science deixa o comando da empresa com sua assistente Caroline e diz que gostaria que a consciência dela fosse mantida no lugar da sua. Durante os anos 90, GLaDOS é testada diversas vezes e demonstra um comportamento violento sempre que ativada, obrigando os responsáveis a desligarem-a rapidamente.
GLaDOS foi ativada novamente no primeiro dia Traga sua filha para o trabalho da Aperture Science, que terminou em algum desastre não explicado até o momento. Por conta desse desastre, a inteligência artificial foi equipada com uma Reality Core, componente que serviria como uma consciência, evitando que ela ficasse violenta. Após a instalação do componente, GLaDOS afirma ter perdido todo o interesse em matar, interessando-se somente por ciência a partir daquele momento. Ela diz que gostaria de fazer um experimento no dia Traga seu gato para o trabalho, em que ela usaria gatos e caixas, fazendo uma alusão ao experimento do gato de Schrödinger. Tudo o que ela precisaria além do que já tinha seria um pouco de neurotoxina. Os cientistas acatam a ideia, dizendo que tudo bem desde que fosse pela ciência. Quando o dia chega, GLaDOS é ativada como parte do cronograma e fica imediatamente violenta, trancando todos os membros da empresa nas instalações e liberando a neurotoxina que havia pedido. A partir de então, a inteligência artificial começa um ciclo ininterrupto de testes com as cobaias já existentes e os funcionários sobreviventes que acataram suas ordens. O único que conseguiu permanecer livre nas instalações foi Doug Retman. Falaremos mais sobre ele em breve. GLaDOS pode ter sido uma das consequências decorrentes dos esforços excessivos da Aperture Science em competir com a Black Mesa, mas não foi a única. A empresa possuía também um famoso navio quebra-gelo, cujo nome era Borealis. Borealis funcionava como uma grande estação de pesquisa móvel, e por conta de algum experimento que deu errado, o navio desapareceu junto com sua tripulação e até mesmo parte da doca em que estava, sem deixar nenhum rastro. Não se sabe exatamente qual tecnologia era desenvolvida em Borealis, mas seja o que for, é de extrema importância para o futuro da série. Lembrem-se bem do nome desse navio, porque ele ainda vai aparecer aqui de novo. Voltaremos agora para o enredo de Half-Life, e eu vou falar sobre algumas coisas que aconteceram logo depois do primeiro jogo. Esses eventos são importantes tanto para encaixar a franquia Portal na história, quanto para entender melhor o que acontece em Half-Life 2. No final de Half-Life 1, Gordon derrotou o Nihilante, ser que mantinha um gigantesco portal aberto entre a Terra e Shen. No entanto, esse portal não era o único efeito da ressonância em cascata. Outro evento acabaria trazendo aliens para o planeta, as Portal Storms, tempestades de portais em português. Essas tempestades são eventos em que inúmeros portais para outras dimensões são formados em sequência, podendo causar destruição por onde passam e trazendo criaturas de outras dimensões com elas. Após o incidente em Black Mesa, tempestades de portais ocorreram ao redor de todo o mundo, trazendo muitos aliens de Shen e transformando a Terra num local realmente perigoso. Mas não foram somente aliens selvagens que vieram com as tempestades. Uma raça inteligente extremamente poderosa se aproveitou dessas fendas e começou uma invasão ao planeta. Imagino que já tenham ouvido falar sobre os Combine. Em resumo, os Combine são uma raça alienígena que invade planetas habitáveis onde subjugam a espécie dominante e a escravizam. Além disso, eles copiam e melhoram a tecnologia local para uso próprio e estudam a genética de seus habitantes para escolher características que os interessam e criar também seres híbridos, chamados transhumans no caso dos humanos. Durante a invasão Combine, o mundo obviamente se opôs ao domínio alienígena e moveu suas forças contra a recente invasão. Apesar do esforço, a humanidade não durou muito e perdeu a guerra depois de apenas 7 horas. Esse evento é referido no jogo como a Guerra das 7 Horas, e em Half-Life 2 é possível encontrar recortes de jornal mencionando a guerra e mostrando cidades destruídas pela invasão. Nos mesmos recortes de jornal, vemos outra notícia importante. Lembram-se de Wallace Brim, administrador de Black Mesa? Procurando uma aliança, ele negocia com os Combine a rendição do planeta Terra e é colocado por eles como um administrador do planeta. Alguns acreditam que Brim já conhecia a existência dos Combine e planejava isso há muito tempo, tendo sido esse o motivo pelo qual ele se interessava tanto pelo teste do Departamento de Materiais Anômalos que gerou a ressonância em cascata. Particularmente eu não acredito muito nessa teoria e eu vou falar em outros vídeos sobre meus motivos para rejeitar ela. Existem mais informações relevantes sobre o que acontece após a invasão Combine, mas eu acho que por enquanto já é o bastante. O ponto principal de eu ter revelado o que ocorreu até aqui é para que encaixemos na história de Half-Life o primeiro jogo da saga Portal. Em 2011, Eric Wolpaw, escritor responsável pelo roteiro de Portal, revelou durante uma entrevista para Eurogamer que o primeiro jogo da franquia Portal se passava logo após a invasão Combine na Terra. Essa entrevista é bem interessante, então eu vou deixar um link na descrição do vídeo para caso alguém queira conferir a versão completa.
Voltando às instalações da Aperture Science e sabendo melhor a situação do mundo lá fora, começaremos agora um resumo do enredo de Portal. O jogo foi lançado em 2007, logo após Half-Life 2 Episódio 2, como parte do pacote Orange Box. A ideia de Portal veio de um jogo chamado Narbacular Drop, feito por estudantes do Instituto de Tecnologia DigiPen. Interessando-se pelo trabalho dos estudantes, a Valve contratou toda a equipe que o havia desenvolvido e colocou todos para trabalhar em seu novo jogo, que seria Portal. Portal foi extremamente bem recebido pela crítica e foi considerado o melhor jogo do ano em mais de 30 publicações, vencendo jogos famosos como Call of Duty Modern Warfare e BioShock. Diferentemente de Half-Life, Portal é muito mais focado em puzzles do que em ação, então não faria muito sentido eu narrar os acontecimentos de cada capítulo como fiz nos outros vídeos. Avançaremos com passos mais largos, mirando só na parte do game que é importante para entender a história. Em Portal você entra na pele de Shell, uma cobaia dos experimentos de GLaDOS cujo passado não é muito conhecido. O jogo começa com Shell acordando na chamada Relaxation Vault, algo como o cofre de relaxamento em português. Ao que parece você estava em uma espécie de estado de hibernação, e logo que acorda uma voz computadorizada passa a conversar com você, dizendo que tudo estava pronto para o teste começar e que ao final dele, Shell seria recompensada com um bolo. Um portal abre o cubículo e Shell passa pelas primeiras câmaras de teste, onde o jogador é familiarizado com alguns elementos do jogo. Pouco depois, ela coloca as mãos em um dispositivo portátil que criava portais semelhantes aos vistos anteriormente. Durante todo o tempo, a voz robótica de GLaDOS acompanha a protagonista e supervisiona seu teste. Esse acompanhamento era de fato o objetivo inicial de GLaDOS, mas pouco a pouco é possível perceber também que a misteriosa voz robótica possuía tendências violentas. Ao chegar na câmara 13, GLaDOS menciona que após o final do experimento, a empresa sentiria saudades de Shell. O enredo do jogo começa a ser mais significativo quando chegamos na câmara 16. Logo na entrada, você é informado de que a câmara de testes estava em manutenção e que por enquanto havia sido substituída por um circuito de armas de fogo reais desenhada para androides militares. Tudo que a voz robótica diz sobre isso é desejar boa sorte para a protagonista. Passando por torretas, Shell acaba encontrando um vão em uma das placas que constituíam as paredes. Dentro desse local, ela encontra desenhos e vestígios de outra pessoa, indicando que haveria alguém vivendo livremente nas instalações. Os desenhos e frases nas paredes pareciam alertar sobre GLaDOS e suas verdadeiras intenções. É aqui que conhecemos a famosa frase "The cake is a lie". Na câmara 17, Shell precisa carregar um cubo durante todo o seu percurso. Estranhamente, GLaDOS insiste em dizer que o tal Companion Cube não possuía vida e que seus conselhos não deveriam ser seguidos. Em outro vão na parede, encontramos mais desenhos do misterioso personagem, que parece ter ficado obcecado com seu Companion Cube. Provavelmente é por conta dele que GLaDOS dizia para não seguir o que o cubo dizia. Na câmara 18, GLaDOS faz um comentário estranho e diz que ao final do teste Shell seria cozida e então haveria um bolo. A última câmara testada por Shell é a câmara 19. Após ela terminar o teste, GLaDOS tenta incinerar a protagonista, revelando por fim sua verdadeira natureza. Com a ajuda de seu dispositivo de portais, Shell consegue escapar através das áreas de manutenção da Aperture Science, causando grande descontentamento em GLaDOS, que passa a fingir que tudo era parte do teste e que a protagonista não seria realmente incinerada. Conforme Shell avança pelas instalações da Aperture, GLaDOS continua a tentar fingir que não quis matá-la, mostrando-se cada vez mais irritada. Nessa fuga, passamos por um escritório onde vemos a primeira referência a Half-Life. Em uma sala, vemos uma apresentação de slides sobre a competição entre a Aperture Science e a Black Mesa. Esses escritórios parecem estar extremamente bagunçados, como se as pessoas tivessem saído dali assustadas com alguma coisa. Avançando mais alguns passos, Shell se depara com a câmara principal onde está GLaDOS. Aqui temos alguns monitores que fazem uma pequena referência a Half-Life, mostrando o símbolo da Black Mesa em breves momentos. Enquanto GLaDOS conversa com Shell, uma de suas peças cai no chão e a inteligência artificial diz nunca ter visto aquilo antes. Shell incinera o dispositivo e então GLaDOS revela ter descoberto o que seria aquilo. A protagonista havia acabado de destruir o núcleo de moralidade de GLaDOS, que era a única coisa que freava seus impulsos assassinos.
Sem absolutamente nada para parar GLaDOS, ela começa a preencher a câmara com neurotoxina, visando unicamente matar Shell. GLaDOS percebe que aparentemente havia perdido o controle de algumas funções de segurança quando o Morality Core foi incinerado, porque ela não conseguia desativar as torres de defesa. Aproveitando-se de uma dessas torres, a protagonista usa os portais para atingir GLaDOS e destruir seus outros núcleos um por um. Durante todo o confronto, a inteligência artificial continua conversando com Shell, e uma de suas falas diz algo interessante sobre o que está ocorrendo fora das instalações da Aperture. Me impressiona que poucas pessoas tenham achado essa frase estranha. GLaDOS diz a Shell que as coisas ficaram muito diferentes desde a última vez em que ela esteve do lado de fora, e que o que ela veria lá faria com que desejasse voltar para dentro. Por fim, ela comenta que era a única coisa que os impedia de entrar nas instalações. Não fica claro se GLaDOS se refere diretamente aos Combine ou simplesmente aos aliens hostis que estão no planeta, mas seja qual for o caso, essa é uma referência importante sobre o momento em que se passam os eventos de Portal. Conforme GLaDOS é destruída, Shell começa a levitar e é levada para a superfície. Antes de ela perder a consciência, percebemos que tem algo arrastando-a de volta para dentro. Em seguida, a câmera viaja através das instalações da Aperture Science até chegar em uma sala onde existe um bolo, que não era uma mentira afinal, e também diversos Personality Cores que são ativados. O jogo termina com a famosa canção Still Alive, em que GLaDOS diz estar viva e faz mais uma referência a Black Mesa. Confira um pequeno trecho que mostra essas duas coisas. Black Mesa, that was a joke, haha, that chance. Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. A sequência óbvia seria partirmos para Portal 2, mas antes disso eu vou falar sobre uma pequena história em quadrinhos que complementa o universo da série e explica o que ocorre entre Portal 1 e Portal 2. Dividido em duas partes, o quadrinho Lab Rat fala de Doug Ratman, o misterioso personagem por trás dos desenhos encontrados nas paredes em Portal 1. A narrativa sobre Doug Ratman varia entre memórias do personagem e eventos que ocorrem durante ou depois do primeiro jogo. A história começa com uma pequena reflexão de Doug sobre a realidade. É importante saber que ele é esquizofrênico e por conta disso ele ouve seu Companion Cube falar. É provavelmente por conta de Doug que GLaDOS alertava Shell a não dar ouvidos ao cubo caso ele falasse. Nos quadros seguintes, Ratman vê Shell andando pelas instalações da Aperture e inicialmente pensa ser somente uma ilusão. Quando vê que as torretas atiram na protagonista, ele passa a ter certeza de que o que via era real. Shell havia mesmo acordado. Imediatamente ele vai até seu armário e pega suas últimas 2 pílulas antipsicóticas, pílulas que havia guardado para quando o dia chegasse e ele precisasse pensar de maneira clara. Seu Companion Cube vai contra essa ideia, já que isso faria com que os dois perdessem contato, mas Doug toma de qualquer maneira. Enquanto o remédio não fazia efeito, seu cubo o ajuda a escolher a melhor rota para evitar torretas. Nesse momento, Shell está na câmara principal lutando com GLaDOS, ao passo que Doug faz uma pintura para marcar a ocasião. Em seguida temos um estrondo. No quadro seguinte aparece uma folha com um questionário para participação nos testes que foi respondido por Shell. A resposta dada por ela está em binário e pode ser traduzida como "The cake is a lie". O Companion Cube pergunta a Doug o que havia sido aquilo. Ele responde que só poderia ser uma coisa e então corre até a câmara principal onde encontra GLaDOS destruída. Nesse momento ele tem um flashback do tempo em que GLaDOS estava em sua fase de testes.
Nessa cena, seu colega de trabalho compara a importância da invenção de GLaDOS com a teoria da relatividade de Einstein e com o pouso na Lua. Doug demonstra preocupação com o fato de que ela sempre tentava matá-los assim que ativada. Voltando ao presente, ao ser questionado por seu cubo onde estava Shell, Doug sugere que ela deva ter escapado e se dirige à superfície, sendo avisado pelo cubo para tomar cuidado com as torretas, que ainda estavam ativas mesmo depois da destruição de GLaDOS. Ao chegar na superfície, Doug ouve um barulho e vai checar o que é. Ele então presencia Shell sendo arrastada de volta para dentro pelo Perry Escort Bot, robô que em teoria seria responsável por levá-la até o tão falado bolo depois do teste. Em outro flashback, o colega de Doug apresenta a ele o Morality Core, dizendo ser uma espécie de consciência artificial que iria inibir o comportamento agressivo de GLaDOS. Doug observa que se uma simples consciência fosse tudo o que eles tinham para parar GLaDOS, eles nunca teriam sucesso, já que você sempre pode ignorar sua consciência. De volta à realidade, apesar de seu cubo sugerir que fuja, Doug volta para dentro das instalações por sentir culpa em fugir e deixar Shell presa lá dentro. No caminho até onde Shell estaria, o remédio antipsicótico que Doug havia tomado começa a fazer mais efeito, e ele aos poucos perde o contato com seu Companion Cube. Quando Doug finalmente encontra Shell, já era tarde para libertá-la. Ela havia sido colocada na câmara de relaxamento de longo prazo. Para piorar a situação, Doug percebe que algo está errado na câmara de Shell e descobre que seu suporte vital estava desligado, pois a rede principal de energia havia sido danificada com a explosão na câmara de GLaDOS. Tentando chegar ao centro de controle criogênico, Doug precisa passar por torretas e não consegue mais se comunicar com seu Companion Cube. Sem as dicas dele, Doug acaba sendo atingido na perna. Em outro flashback, GLaDOS libera neurotoxina nas instalações da Aperture, matando todos que não fizessem sua vontade. Ratman consegue escapar da região de testes e GLaDOS tenta persuadi-lo a voltar para onde estava. Doug chega à sala de registros, onde encontra os arquivos de Shell. Ele diz ter certeza de que ela é a pessoa certa e altera a ordem de cobaias a serem testadas, colocando Shell como primeira da lista. Doug acorda novamente e tenta alcançar seu cubo, mas perde a consciência outra vez. Outro flashback começa, e vemos GLaDOS dizendo que perdeu todo o interesse em matar depois da instalação de seu núcleo de moralidade. É aqui que ela pede a neurotoxina para seu experimento científico e Henry concede seu pedido dizendo que tudo bem desde que fosse pela ciência. Doug acorda novamente. A essa altura o remédio deixou de fazer efeito e ele volta a poder falar com seu cubo. O Companion Cube pergunta como Doug sabia que Shell seria a pessoa certa. Doug diz que havia sido por algo nos arquivos dela, um palpite. O cubo diz a Doug que ele ainda poderia salvá-la se colocasse sua câmara na rede de emergência, reiniciando o suporte de vida. Não vendo outra alternativa, Doug decide fazer o que seu cubo sugeriu, mas infelizmente esse procedimento impedia que houvesse uma data definida para Shell acordar. Pedindo desculpas, Ratman ativa o sistema reserva e diz que Shell estaria viva e morta ao mesmo tempo, até que alguém abrisse a caixa. Novamente uma referência ao experimento do gato de Schrödinger. Após mencionar estar cansado, Doug é encorajado por seu cubo a ter seu merecido descanso e entra em um cofre de relaxamento. Os papéis que estavam em sua bolsa caem no chão e neles vemos os arquivos de Shell, onde está escrito que ela foi rejeitada para os testes. No mesmo documento existe uma observação que diz: a cobaia é anormalmente teimosa, ela nunca desiste, nunca. É provavelmente essa a característica que fez Doug Ratman escolher Shell. O que eu fiz aqui foi apenas contar rapidamente o que acontece no quadrinho. Eu recomendo fortemente que vocês leiam a versão completa e eu vou deixar um link na descrição do vídeo para a versão oficial em português. Eu também vou deixar o link de um curta-metragem feito por fãs que se baseia em Lab Rat. Os acontecimentos do filme não são narrados na mesma ordem que nos quadrinhos e nem usa todos os diálogos. Por conta disso, eu também recomendo que vocês leiam Lab Rat antes de assistir o vídeo. Já que o curta-metragem não possuía legendas em português, eu traduzi as legendas em inglês e enviei para o dono do vídeo. Dessa maneira vocês podem ativar a legenda e ver o filme sem problemas. Agora que terminamos Lab Rat, partiremos então para Portal 2. Nos dias 1 e 3 de março de 2010, Portal 1 recebeu atualizações que adicionavam achievements e alteravam o final do jogo.
Inicialmente, Shell aparecia do lado de fora da Aperture Science e o jogo terminava. Depois da atualização, era possível ver ela sendo arrastada de volta para as instalações da empresa. Essa atualização gerou uma grande expectativa de uma sequência do game, e essa expectativa foi saciada mais rápido do que o esperado. Apenas alguns dias depois da atualização, Portal 2 foi anunciado. Antes do lançamento, a Valve colocou alguns vídeos na internet em que Cave Johnson fazia propaganda de seus equipamentos. Esses vídeos não têm relação direta com a história e foram feitos apenas para promover Portal 2, e também, quem sabe, dar uma ideia da personalidade de Cave Johnson, mas eu recomendo que assistam mesmo assim. Em Portal 2, você entra novamente na pele de Shell, que acaba de acordar na câmara de relaxamento longo em que foi deixada no final de Portal 1. Não se sabe exatamente quando o Portal 2 acontece. Tudo o que sabemos é que a história se passa muitos anos após o primeiro jogo. Como Doug Ratman havia mencionado, Shell permaneceria adormecida por tempo indeterminado. Poderia ser 1 ano, poderiam ser 100. O jogo começa com Shell sendo acordada por uma voz desconhecida 50 dias após adormecer, a fim de fazer um ciclo obrigatório de exercícios físicos e mentais. Logo em seguida, Shell é instruída a voltar para sua cama. Esse início é feito apenas para familiarizar o jogador com os controles, nada de especial até aqui. O jogo de fato começa quando Shell acorda novamente, e ao ser informada sobre o tempo em que está adormecida, o computador trava e diz apenas vários 9s em sequência. Algumas pessoas tentam ver sentido nesses números, mas eu acho mais provável que eles representem somente uma falha, e não uma quantia verdadeira. Além de deixar o jogador na dúvida, isso dá à Valve a possibilidade de alterar o momento em que o jogo se passa se ela quiser. Logo em seguida, um núcleo de personalidade aparece. É aqui que conhecemos Whitley. O sistema automático informa a Shell de que a rede de energia reserva havia parado de funcionar e que ela deveria se preparar para o derretimento do reator. Temendo ser responsabilizado por isso, Whitley planeja escapar da instalação. Ele diz para Shell que ela deveria ir a um certo lugar para conseguir uma coisa necessária na fuga. Ao longo do caminho, vemos as instalações da Aperture extremamente danificadas. Mais à frente descobrimos do que Whitley falava, e ele pede para pegarmos o dispositivo que faz portais. Shell encontra novamente Whitley, que desprende-se de seu trilho e menciona que eles deveriam passar pela câmara dela. Chegamos então na câmara destruída onde está GLaDOS. Whitley tenta acionar a cápsula de fuga no painel central, mas acaba acionando novamente GLaDOS, que ainda estava viva. Imediatamente ela destrói Whitley e volta a forçar Shell a passar por câmaras de teste, dizendo que se foi acordada por ela, a protagonista deveria realmente gostar de ser testada. There's a password. Okay, it's fine. I'll just hack it. Not a problem. Wait, did I do the jar pen? It's not writing these down. Power up, complete. I don't. Okay, listen. All right, new plan. Act natural. You've done nothing wrong. Hello. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! No! Oh no! Ah! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science, you monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Nessas câmaras vão sendo apresentados os novos dispositivos usados no jogo, como lasers e plataformas. Em uma das câmaras vemos Whitley aparecer de relance, mostrando que ele não havia sido mesmo destruído. Em Portal 2 também encontramos mais desenhos feitos por Doug Ratman. Existe um easter egg em que ao levar um rádio para um dos esconderijos de Doug, um som estranho começa a tocar nele, e ganhamos o achievement Transmissão Final. Se esse som for decodificado com software adequado, chegamos na seguinte imagem. Além disso, a música que tocava no rádio antes de chegarmos no esconderijo era uma versão de Still Alive. Estaria Doug ainda vivo? Em outra sala, Whitley surge novamente e grita para Shell, dizendo estar bem e tentando contar a história de como sobreviveu conforme a protagonista usa a plataforma.
GLaDOS começa a dizer que viu pessoas do lado de fora das instalações. Isso pode ser verdade, mas também pode ser apenas GLaDOS tentando enganar Shell. Em certo momento, Whitley aparece novamente e diz que iria encontrar uma maneira de eles fugirem dali. Mais à frente, GLaDOS menciona ter encontrado nos arquivos 2 pessoas com o sobrenome de Shell, coincidentemente um homem e uma mulher. Isso sugere que Shell era filha de algum empregado da Aperture Science. Essa ideia é totalmente reforçada pelo fato de que mais à frente vemos um dos projetos do dia Traga Sua Filha para o Trabalho assinado por Shell. O projeto de Shell parece ser inclusive a origem de boa parte da vegetação das instalações. Vejam o trecho em que isso ocorre. Bring your daughter to work day. That did not end well. And 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realise they're children, but still, low-hanging fruit and all that. Barely science, really, is it? Baking soda volcano? Well, at least it's not a potato battery, I'll give it that, but it's not terrifically original, is it? You know what I mean? Not exactly primary research, even within the child sciences. Look at that, it's growing right up into the ceiling. The whole place is probably overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. Além disso, em Portal 1, GLaDOS comenta logo no início do jogo que o dia Traga Sua Filha para o Trabalho era a oportunidade perfeita para testá-la. Conforme avançamos pelas câmaras de teste, GLaDOS continua provocando Shell fazendo comentários relacionados a seus pais. Whitley surge novamente e pede para Shell aguentar mais um pouco. Algumas câmaras depois, ele surge e resgata Shell, contando ao longo do caminho o plano que havia bolado para derrotar GLaDOS. Os dois fogem pelas instalações e começam a sabotar as defesas da inteligência artificial. Primeiro alteram o modelo da fábrica de torretas, para que ela aceitasse somente torretas defeituosas. Em seguida, eles destroem o gerador de neurotoxina para impedir que ela fosse usada novamente. Por fim, eles voltam até a câmara principal, onde pegam GLaDOS de surpresa com a falha das torretas e da neurotoxina. Continuando com o plano, eles forçam uma transferência de núcleo de personalidade que coloca Whitley no comando das instalações, para facilitar a fuga. Porém, ao assumir o comando, ele imediatamente enlouquece por tanto poder e passa a ficar irritado com Shell, dizendo que ele sempre tinha que fazer tudo. GLaDOS diz a Whitley que ele não havia feito nada e Shell que havia feito todo o trabalho. Irritado com o comentário, ele transfere GLaDOS para uma bateria de batata. Em seguida, GLaDOS continua as provocações e diz que os cientistas da Aperture haviam criado Whitley como um núcleo burro para limitar a inteligência dela, dando um fluxo constante de ideias idiotas. Por fim, ela diz que Whitley simplesmente havia sido feito para ser um imbecil. Ele fica furioso com a afirmação e arremessa a inteligência artificial no elevador onde Shell estava, atingindo-o com raiva até que ele acaba caindo. Now who's a moron? Could a moron punch you into this pit? Could a moron do that? No. Shell e GLaDOS vão parar nos antigos laboratórios subterrâneos da Aperture Science e são separadas uma da outra. Shell libera a entrada das câmaras de teste que foram abandonadas, onde ela é guiada por mensagens pré-gravadas de Cave Johnson e sua assistente Caroline. É nessas câmaras que descobrimos muitas das informações que eu comentei no início do vídeo. No lugar que seria a câmara inicial, ouvimos Cave dar grandes boas-vindas ao sujeito de teste, pois somente os melhores eram escalados para essa função. Mais à frente, chegamos em câmaras de teste mais recentes, feitas na década de 70, quando a Aperture Science já passava por dificuldades financeiras. Aqui temos mais uma referência a Black Mesa e a crença de Johnson em ela ter roubado suas ideias, além de seu descontentamento por ter de contratar moradores de rua. Nesse ponto também é possível encontrar uma doca vazia. Em um canto dessa doca existe uma boia onde está escrito Borealis. Eu vou repetir. Lembrem-se bem do nome desse navio, ele ainda vai aparecer aqui de novo. Shell encontra GLaDOS sendo comida por um corvo e a salva.
A inteligência artificial diz que elas não podem deixar o Whitley no comando, pois ele acabaria destruindo tudo. Ela pede ajuda a Shell para recuperar o controle, garantindo que libertaria a protagonista depois disso. Para carregar GLaDOS, a protagonista espeta a inteligência artificial em sua Portal Gun. Quando GLaDOS ouve Cave Johnson e Caroline pela primeira vez, ela parece reagir de forma estranha e prevê a resposta da assistente de Johnson, pifando em seguida por forçar demais o raciocínio. Aos poucos, GLaDOS começa a lembrar as origens de Caroline. Curiosamente, depois disso ela parece tratar Shell de uma maneira mais amigável, ainda que mantenha seu jeito rude de antes. Nos diálogos que se seguem, descobrimos que GLaDOS desenvolveu uma certa fobia a pássaros e ouvimos uma mensagem de Cave Johnson dizendo que a qualidade dos testes havia melhorado desde que começaram a usar os empregados da Aperture. Ele comenta também sobre seu envenenamento por rochas lunares. GLaDOS vê um pôster que lhe dá uma ideia para derrotar Whitley. Ela diz que nenhuma inteligência artificial resistiria a um paradoxo. Shell abre uma grande escotilha que levava aos setores mais recentes da Aperture Science, conectando também os bombeadores de Mobility Gels como consequência. Finalmente, Shell e GLaDOS conseguem voltar ao setor mais recente, onde encontram Whitley dando ordens a uma mistura de cubo e torretas. Enquanto Whitley se ocupava em criar novas salas e novos robôs, ele acabou esquecendo de cuidar dos reatores nucleares, que agora começavam a derreter. GLaDOS tenta criar um paradoxo que pudesse fazer Whitley pifar, mas por ele ser idiota demais, ele simplesmente não entende o paradoxo e a tática não funciona. Depois disso, Whitley decide forçar Shell a passar novamente por câmaras de teste. Ao chegar na câmara 15, Whitley destrói uma parede para criar uma saída, e nesse momento vemos um estranho robô fugindo. Trata-se de P-Body, falaremos mais sobre ele daqui a pouco. Whitley fala o tempo todo sobre uma certa surpresa que ele revelaria no final, e diversos acidentes fazem GLaDOS desconfiar que na verdade ele queria matar as duas. Passadas algumas câmaras, Whitley revela a surpresa. Ele havia descoberto a iniciativa de teste cooperativo, programa que envolvia 2 robôs construídos especificamente para os testes. Esses robôs eram Atlas e P-Body, o robô que vimos um pouco antes. GLaDOS diz que iniciou a construção desses robôs depois que Shell escapou pela segunda vez, de forma a retirar os seres humanos dos testes. Ela diz ser uma decisão justa, já que Shell tentou matá-la 2 vezes. Por ter substitutos mecânicos, Whitley decide simplesmente matar Shell, mas a protagonista escapa graças a um vazamento de Conversion Gel e foge com GLaDOS pelas instalações da Aperture Science. Enquanto fugiam pelas áreas de manutenção, GLaDOS faz um estranho comentário. Ela diz entender que Shell não confia em colocá-la de volta no poder com medo de ser traída, e isso realmente estaria certo em qualquer outro dia. No entanto, ela fala que ao longo de sua existência os cientistas adicionaram continuamente núcleos que regulavam seu comportamento, e ela sempre ouviu as vozes dessas várias consciências. Mas pela primeira vez, ela ouvia somente uma voz, e o que a deixava assustada era o fato de que essa voz era sua. Um pouco mais adiante, elas chegam em um depósito repleto de núcleos de personalidade defeituosos. GLaDOS pensa em uma maneira de usar esses núcleos corruptos para fazer outra transferência forçada e colocá-la novamente no controle. Shell então a coloca no comando do painel central e inicia o plano. Enquanto a protagonista redireciona as bombas e atordoa Whitley, GLaDOS envia núcleos corruptos para serem adicionados nele. Quando termina de colocar o terceiro núcleo corrompido, Shell precisa acionar a transferência no botão de impasse, mas Whitley prevê seu movimento e coloca armadilhas ao redor do botão. Nesse momento, o derretimento do núcleo do reator entra em sua fase crítica, fazendo com que a sala trema e uma parte do teto desabe. Pelo buraco que se forma, é possível ver a Lua. Lembram-se que Cave Johnson criou o gel de conversão com rochas lunares por elas serem ótimas condutoras para portais? Aproveitando essa informação e usando suas últimas forças, a protagonista lança um portal na Lua. O vácuo começa a sugar tudo na sala e Shell se segura em Whitley para não ser arremessada no espaço. Enquanto isso, GLaDOS consegue realizar a transferência de núcleo e toma controle das instalações outra vez. Imediatamente, a inteligência artificial estabiliza os reatores e resgata Shell, jogando Whitley no espaço e fechando o portal em seguida. Shell acorda no dia seguinte e vê GLaDOS junto com Atlas e P-Body, os 2 robôs feitos para a iniciativa de teste cooperativo.
A inteligência artificial agradece Shell por ajudá-la a redescobrir as emoções humanas e diz que havia encontrado a origem dessas emoções. A personalidade de Carolyn estava em seus sistemas. GLaDOS diz que o contato com a memória dela ensinou uma grande lição, a de que Shell era sua melhor amiga. Ela diz também que havia descoberto em que parte de sua memória estava Carolyn, e então deleta a personalidade dela. GLaDOS volta à sua personalidade de antes e diz que matar Shell provou ser uma tarefa muito difícil e que sua vida era bem mais fácil antes dela. GLaDOS dá a entender que passará a testar os robôs no lugar da protagonista e finalmente a liberta. Isso também dá um pretexto para a parte cooperativa do game, que cronologicamente acontece depois de Portal 2. Conforme Shell sobe no elevador, diversas torretas cantam uma música para ela em italiano. Quando atinge a superfície, ela encontra um grande campo. Ao ouvir um barulho, ela olha para trás e vê seu Companion Cube surgir pela porta, que em seguida fecha com força. Durante os créditos, GLaDOS canta uma música que fala sobre os eventos de Portal 2, algo semelhante à música de Portal 1. No final da música, vemos Whitley no espaço, dizendo estar arrependido e que mudaria as coisas se pudesse voltar. I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space. I'm in space. I know you are, mate. Yeah, we're both in space. Anyway, you know, if I was ever to see her again, do you know what I'd say? I'm in space. I'd say, I'm sorry. Sincerely. I am sorry I was bossy and monstrous. And I am genuinely sorry. I'm in space. The end. Muitos fãs acreditam que Carolyn seria a mãe de Shell. Apesar de não ser possível comprovar essa teoria, ela é bem coerente, principalmente porque durante a música final, GLaDOS diz que Shell é muito parecida com Carolyn, talvez menos gorda. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. Na canção das torretas, supostamente quem canta também é GLaDOS, e a música diz frases como filha querida e minha pequena garota. Considerando que GLaDOS possui a personalidade de Carolyn, esse tratamento pode ser uma influência materna. Não fica claro se a música fala de Shell, pois a pronúncia de Shell é praticamente a mesma de céu em italiano. Mas enfim, isso é tudo que temos. Sobre o momento em que se passa Portal 2, existem várias maneiras de pensar, mas algumas evidências mostram que o jogo pode se passar em uma época em que os Combines já foram derrotados. Durante a invasão Combine, houveram portais subaquáticos que drenaram a água dos oceanos, e é possível ver o efeito disso em Half-Life 2. Já em Portal 2, nos breves instantes em que estamos no espaço, vemos que a Terra tem uma quantidade normal de água. Juntando isso com a aparente tranquilidade do lado de fora e o fato de que vemos pássaros dentro da Aperture Science, mas não vemos nenhum alien, a coerência parece apontar que Portal 2 está suficientemente no futuro para que tudo esteja resolvido. É claro que a quantidade de água no oceano é um detalhe tão pequeno que talvez a própria Valve não tenha pensado nisso, fazendo com que esse seja um pequeno erro do jogo e os Combine ainda estejam na Terra. Fora que teríamos que assumir que os humanos encontraram uma maneira de recuperar a água que foi perdida. Voltando a falar um pouco sobre Doug Ratman, existe um outro easter egg que reforça a ideia de que ele poderia ter ido para a Lua, apesar dessa ideia parecer meio absurda. No lugar onde pegamos a Portal Gun,
existem diversos desenhos feitos por Ratman. Esses desenhos parecem contar os eventos desde a criação e revolta de GLaDOS até o momento em que Shell aparece e a derrota. Se olharmos para cima, podemos ver desenhos que mostram as fases da lua e um buraco no teto, o que dá a ideia de que Doug poderia ter usado isso para escapar. Acredito que muitos de vocês não faziam ideia de algumas informações que foram ditas aqui, mas mais pra frente vocês verão que a relação entre os dois jogos nunca foi tão secreta assim. Lembrem-se que Portal 1 foi lançado ao mesmo tempo que Half-Life 2 Episódio 2, e quando chegarmos lá, a Aperture Science voltará a aparecer. Não se sabe como seria uma continuação de Portal. Agora que Shell está do lado de fora das instalações da Aperture, resta a dúvida de como está o mundo quando ela sai. Será que os Combine já foram derrotados? Seria possível que ela entrasse para a resistência caso contrário? A resposta para isso só virá conforme mais jogos forem sendo lançados, mas sem dúvidas, apesar de Portal ser focado em puzzles, ele não deixa de ter uma história épica e cheia de dúvidas, que vale a pena ser jogada e rejogada diversas vezes. E é aqui que termina o 5º episódio da história de Half-Life. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar seu joinha, favorito e principalmente seu comentário. Hoje ficamos por aqui, até um próximo vídeo, aquele abraço, falou!